Olá, aqui é a Helga. 4 cardeais unem-se ao apelo global para condenar a repressão às liberdades básicas durante o coronavírus. Os signatários afirmam o direito da Igreja de oferecer culto público. Esta é uma notícia que eu trago do LifeSite News. O clero católico liderado pelo ex-núncio papal, arcebispo Carlo Maria Viganò, e cardeais Robert Sarah, Gerhard Ludwig Müller, Joseph Zen e Janis Pujats aderiram a um apelo pela Igreja e pelo mundo que alerta para o fato de que a pandemia do Covid-19 está sendo usada como um pretexto pelos líderes mundiais para controlar as pessoas, despojá-las de seus direitos fundamentais, enquanto fornecem um prelúdio perturbador para a realização de um governo mundial, além de todo controle. Diante das restrições em todo o mundo à celebração pública dos sacramentos, os signatários afirmam o direito da Igreja de oferecer culto público sem impedimentos pelas intervenções do Estado. Eles pedem que sejam removidas as restrições à celebração de cerimônias públicas. Juntamente com os 4 cardeais que assinam o apelo, há 8 bispos, 3 padres, 21 jornalistas, 11 médicos, 13 advogados, 18 professores e profissionais e 12 diferentes grupos e associações. Em referência às medidas de bloqueio do coronavírus no mundo e à redução das liberdades civis dos indivíduos, os signatários dizem acreditar que há poderes em ação na sociedade interessados em criar pânico entre a população mundial com o único objetivo de impor permanentemente formas inaceitáveis de restrição das liberdades, de controle das pessoas e de rastreamento de seus movimentos. A imposição dessas medidas mesquinhas é um prelúdio perturbador para a realização de um governo mundial fora de qualquer controle, afirmam, argumentando que o fechamento generalizado de lojas e negócios tem, em alguns casos, precipitado uma crise que derrubou setores inteiros da economia. Os signatários continuam a levantar preocupações sobre possíveis mudanças radicais no cenário geopolítico. Eles afirmam que tais economias enfraquecidas estimulam a interferência de potências estrangeiras e têm sérias repercussões sociais e políticas. Aqueles com responsabilidade governamental devem parar essas formas de engenharia social, tomando medidas para proteger seus cidadãos, aos quais representam e em cujos interesses têm a obrigação séria de agir, diz a carta. A carta também aborda diretamente diversas questões relacionadas aos tratamentos médicos para o Covid-19. Em primeira instância, implora aos governos e aos órgãos internacionais que não permitam que interesses comerciais suspeitos influenciem suas respostas ao coronavírus. Não é razoável penalizar aqueles remédios que se mostraram eficazes e muitas vezes baratos só porque quer-se dar prioridade a tratamentos ou vacinas que não são tão bons, mas que garantem às empresas farmacêuticas lucros muito maiores e exacerbam os gastos com a saúde pública, escrevem os signatários. Sobre a questão das potenciais vacinas contra o coronavírus, dizem que, para os católicos, é moralmente inaceitável desenvolver ou usar vacinas derivadas de material de fetos abortados. Eles também insistem em que os indivíduos devem ser livres para rejeitar tais vacinas sem que lhes seja imposta qualquer penalidade. A carta também pede aos governos que não adotem tentativas de controlar as pessoas através de sistemas de rastreamento ou qualquer outra forma de localização, ou que a crise seja usada como desculpa para aumentar os níveis de censura da mídia e a desplataformização de vozes dissidentes. Deplatforming, em inglês, que significa você tirar o acesso do sujeito à plataforma, no caso o YouTube ou a plataforma do Facebook, essas plataformas de mídias sociais. Seguindo aqui. Não permitamos que séculos de civilização cristã sejam apagados sob o pretexto de um vírus e que se estabeleça uma odiosa tirania tecnológica na qual pessoas sem nome e sem rosto possam decidir o destino do mundo, confinando-nos a uma realidade virtual, exorta a carta. Os signatários ressaltam
que, diante da crise atual, os seguidores de Deus devem tentar entender a situação atual à luz dos evangelhos. Isso significa tomar uma posição, ou com Cristo ou contra Cristo. Não nos deixemos intimidar ou assustar por aqueles que nos querem fazer crer que somos uma minoria. O bem está muito mais difundido e é muito mais poderoso do que o mundo nos quer fazer crer. Com fé, supliquemos ao Senhor que proteja a Igreja e o mundo, que a Santíssima Virgem, socorro dos cristãos, esmague a cabeça da antiga serpente e derrote os planos dos filhos das trevas, conclui o apelo. E então o LifeSite News apresenta também a lista dos signatários desse apelo. Entre os prelados estão, como já dito, o arcebispo Carlo Maria Viganò, cardeal Robert Sarah, cardeal Gerhard Ludwig Miller, cardeal Joseph Zen, bispo emérito de Hong Kong, o cardeal Janis Pujats, arcebispo emérito de Riga, Monsenhor Luigi Negri, Monsenhor Thomas Peta, Monsenhor Athanasius Schneider, bispo auxiliar de Astana, Monsenhor Jean-Pavel Lenga trouxe vídeo sobre ele, arcebispo emérito de Karaganda, muito crítico de Francisco, Monsenhor René Henri Gracida, Monsenhor Andreas Laun, Padre Serafino Lanzetta, teólogo, Padre Alfredo Maria Morcelli, teólogo, e Padre Curzio Nitoglia, teólogo. Entre os jornalistas, editores e escritores, Aldo Maria Valli, jornalista, Marco Tosatti, jornalista, ambos italianos, e de quem eu frequentemente falo em meu canal, trazendo deles notícias de seus blogs. Michael Matt, editor do The Remnant, John Henry Weston, editor-chefe do LifeSite News, este meio de comunicação a partir do qual eu estou lendo essa notícia. Entre os doutores imunologistas, virologistas e pesquisadores, 11 pessoas, nutricionistas, psicólogos, cardiologista, traumatologista ortopédico, psiquiatra, doutora Silvana De Mari, acerca de quem, em um dos vídeos do meu canal, cheguei a falar. Advogados, juristas, juízes, professores e profissionais. Stephen Mosher, presidente do Population Research Institute, conhecido de muitos nesse momento porque é um especialista em China, e várias associações também presentes. E aqui está o apelo em vários idiomas, e eu já coloquei aqui em português. Apelo para a Igreja e para o mundo, aos fiéis católicos e aos homens de boa vontade. Dia 7 de maio de 2020. Veritas liberabit vos. Evangelho de São João 8,32. Vou ler então esse apelo. Num momento de grave crise, nós, pastores da Igreja Católica, em virtude do nosso mandato, consideramos que é nosso dever sagrado dirigir um apelo aos nossos irmãos no episcopado, ao clero, aos religiosos, ao povo santo de Deus e a todos os homens de boa vontade. Este apelo é subscrito também por intelectuais, médicos, advogados, jornalistas e profissionais que concordam com o seu conteúdo e é aberto à subscrição de quantos desejem fazê-lo. Os fatos demonstraram que, com o pretexto da epidemia do Covid-19, se chegou, em muitos casos, a violar os direitos inalienáveis dos cidadãos, limitando de modo desproporcional e injustificado as suas liberdades fundamentais, entre as quais o exercício da liberdade de culto, de expressão e de movimento. A saúde pública não deve e não pode tornar-se um álibi para desprezar os direitos de milhões de pessoas em todo o mundo, e muito menos para que a autoridade civil negligencie o seu dever de agir com sabedoria para o bem comum. Isto é ainda mais verdadeiro à medida que crescem as dúvidas levantadas por diversas partes sobre a efetiva contagiosidade, perigosidade e resistência do vírus. Muitas vozes autorizadas do mundo da ciência e da medicina confirmam que o alarmismo sobre o Covid-19 por parte dos média não parece absolutamente justificado. Temos razões para crer, com base nos dados oficiais relativos à incidência da epidemia no número de mortes, que existem poderes interessados em criar pânico entre a população com o único objetivo de impor permanentemente formas de inaceitável limitação das liberdades, de controle de pessoas,
de rastreamento de suas deslocações. Estes métodos de imposição arbitrária são um prelúdio perturbador da criação de um governo mundial isento de qualquer controle. Acreditamos também que, em algumas situações, as medidas de contenção adotadas, incluindo o encerramento das atividades comerciais, determinaram uma crise que prostrou setores inteiros da economia, favorecendo a interferência de poderes estrangeiros com graves repercussões sociais e políticas. Essas formas de engenharia social devem ser impedidas por aqueles que têm responsabilidades governamentais, adotando as medidas destinadas a proteger os seus cidadãos de quem são representantes e em cujo interesse têm uma séria obrigação de agir. Da mesma forma, ajude-se a família, célula da sociedade, evitando penalizar injustificadamente as pessoas débeis e os idosos, forçando-os a dolorosas separações de seus entes queridos. A criminalização dos relacionamentos pessoais e sociais também deve ser julgada como parte inaceitável do plano daqueles que promovem o isolamento dos indivíduos a fim de melhor manipulá-los e controlá-los. Pedimos à comunidade científica que esteja atenta para que os tratamentos para o Covid-19 sejam promovidos com honestidade para o bem comum, evitando escrupulosamente que interesses iníquos influenciem as escolhas dos governantes e dos organismos internacionais. Não é razoável penalizar medicamentos que se mostraram eficazes, geralmente baratos, apenas porque se pretendem privilegiar tratamentos ou vacinas que não são igualmente válidas, mas que garantem às empresas farmacêuticas lucros muito maiores, agravando as despesas da saúde pública. Recordamos igualmente, como pastores, que para os católicos é moralmente inaceitável tomar vacinas nas quais seja usado material proveniente de fetos abortados. Do mesmo modo, pedimos aos governantes que estejam vigilantes para que sejam rigorosamente evitadas as formas de controle dos cidadãos, seja através de sistemas de rastreamento, seja com qualquer outra forma de localização. A luta contra o Covid-19, por mais grave que seja, não deve ser o pretexto para favorecer intenções pouco claras de entidades supranacionais que têm fortíssimos interesses comerciais e políticos neste plano. Em particular, deve ser dada a possibilidade aos cidadãos de recusarem essas limitações da liberdade pessoal sem impor qualquer forma de penalização para aqueles que não pretendem fazer uso de vacinas, métodos de rastreamento e de qualquer outro instrumento análogo. Considere-se também a óbvia contradição em que se encontram aqueles que adotam políticas de redução drástica da população e, ao mesmo tempo, se apresentam como salvadores da humanidade sem terem legitimidade alguma, seja política ou social. Finalmente, a responsabilidade política de quem representa o povo não pode absolutamente ser confiada a técnicos que até reivindicam para si mesmos formas de imunidade penal, no mínimo inquietantes. Apelamos energicamente a que os meios de comunicação se empenhem ativamente para uma exata informação que não penalize a discordância, recorrendo a formas de censura, como está a acontecer amplamente nas redes sociais, na imprensa e na televisão. A exatidão da informação exige que seja dado espaço a vozes que não sejam alinhadas com o pensamento único, permitindo aos cidadãos que avaliem conscientemente a realidade sem serem fortemente influenciados por intervenções parciais. Um confronto democrático e honesto é o melhor antídoto para o risco de impor subtis formas de ditadura, presumivelmente piores do que aquelas que a nossa sociedade viu nascer e morrer no passado recente. Recordamos, por último, como pastores responsáveis pelo rebanho de Cristo, que a Igreja reivindica firmemente a própria autonomia no governo, no culto, na pregação. Estas autonomia e liberdade são um direito inato que nosso Senhor Jesus Cristo lhe concedeu para a prossecução das finalidades que lhe são próprias. Por este motivo, como pastores, reivindicamos firmemente o direito de decidir autonomamente sobre a celebração da missa e dos sacramentos, assim como pretendemos absoluta autonomia nos assuntos que sejam da nossa imediata jurisdição, como as normas litúrgicas e os métodos de administração da comunhão e dos sacramentos. O Estado não tem direito algum de interferir, por qualquer motivo, na soberania da Igreja. A colaboração da autoridade eclesiástica, que nunca foi negada,
não pode implicar, por parte da autoridade civil, formas de proibição ou de limitação do culto público ou do ministério sacerdotal. Os direitos de Deus e dos fiéis são a lei suprema da Igreja, que esta não pretende, nem pode, derrogar. Pedimos que sejam eliminadas as limitações à celebração pública dos serviços religiosos. Convidamos as pessoas de boa vontade a não se esquivarem do seu dever de cooperarem para o bem comum, cada um segundo o próprio estado e as próprias possibilidades, e em espírito de fraterna caridade. Tal cooperação, desejada pela Igreja, não pode, contudo, prescindir nem do respeito pela lei natural, nem da garantia das liberdades dos indivíduos. Os deveres civis aos quais os cidadãos estão vinculados implicam o reconhecimento, por parte do Estado, dos seus direitos. Somos todos chamados a uma avaliação coerente com o ensinamento do Evangelho dos fatos presentes. Isto implica uma escolha de campo, ou com Cristo ou contra Cristo. Não nos deixemos intimidar nem assustar por aqueles que nos fazem crer que somos uma minoria. O bem é muito mais difundido e poderoso do que aquilo que o mundo nos quer fazer crer. Estamos a lutar contra um inimigo invisível que separa os cidadãos entre si, os filhos dos pais, os netos dos avós, os fiéis dos seus pastores, os estudantes dos professores, os clientes dos vendedores. Não permitamos que, com o pretexto de um vírus, se apaguem séculos de civilização cristã, instaurando uma odiosa tirania tecnológica, na qual pessoas sem nome e sem rosto possam decidir o destino do mundo, confinando-nos a uma realidade virtual. Se este é o plano a que se pretendem curvar os poderosos da terra, saibam que Jesus Cristo, Rei e Senhor da história, prometeu que as portas do abismo nada poderão. Evangelho segundo São Mateus 16, 18. Confiamos os governantes e aqueles que regem o destino das nações a Deus onipotente, para que os ilumine e os guie nestes momentos de grande crise. Lembrem-se de que, tal como a nós, pastores, o Senhor julgará pelo rebanho que nos confiou, também julgará os governantes pelos povos de que tem o dever de defender e governar. Peçamos com fé ao Senhor para proteger a Igreja e o mundo. A Virgem Santíssima, auxílio dos cristãos, possa esmagar a cabeça da antiga serpente e derrotar os planos dos filhos das trevas. 8 de maio de 2020. Santíssima Virgem do Rosário de Pompeia. Qualquer pessoa pode assinar esse apelo e necessita apenas vir aqui, escolher o idioma, e embaixo você tem o texto do apelo, que é esse que estamos lendo, acabamos de ler, e aqui firmar, firma o apelo, isto é, firma, assina o apelo. Vamos clicar em cima de firma o apelo. Aqui está, que aparece em espanhol. Bom, então aqui nome, sobrenome, organização, a empresa em que você trabalha, não sei. Aqui a cidade seria Fortaleza, por exemplo, Ceará. País, Brasil. Correio eletrônico, o e-mail. E aqui um comentário qualquer que porventura queira-se deixar. E então aperta aqui para assinar.